Atenção! Famílias que invadiram imóveis no bairro Santa Maria, como você já sabe, viu ontem durante toda a programação da TV Atalaia, ocuparam a sede da Prefeitura de Aracaju. Elas receberam ordem de despejo e dizem que não têm para onde ir. Os manifestantes cobram a concessão de auxílio moradia por parte da Prefeitura. Você vai acompanhar agora a matéria na tela e daqui a pouco Aline Aragão ao vivo, direto da Prefeitura, na tela. Os ocupantes chegaram à sede da Prefeitura de Aracaju às 6 da manhã. Todos são moradores do bairro Santa Maria e vivem em casas ou em terrenos ocupados. Vieram até a sede do governo municipal para cobrar auxílio moradia. Vim aqui na prefeitura várias vezes, ter o diálogo com a vice-prefeita, ela sempre falando a mesma coisa, que a prefeitura tá se organizando agora, não tem dinheiro. E aí as famílias se cansaram, sabendo que vai ter que ir para a rua. A única situação foi a gente ocupar a prefeitura e só saímos aqui com a determinação que é o auxílio moradia. Esta mulher entrou em desespero, estava com 3 filhos e afirma não ter onde morar. Porque eu não tenho condição de pagar aluguel, não. Não tenho condição de pagar aluguel. São 250 famílias de baixa renda nesta mesma situação. Há mais de um mês, todos receberam ordem de despejo. Ou ele dá o auxílio a nós vamos morar na prefeitura, ele escolhe. Ou ele dá o auxílio a nós vai ficar aqui até ele resolver. Que nós vamos morar debaixo da ponte com o filho. Representantes da Defensoria Pública estiveram com os ocupantes e em seguida se reuniram com a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, a vice-prefeita Eliane Aquino. Ter informação de qual o posicionamento da prefeitura em relação às famílias. São 250 famílias que estão prestes a ser despejadas na próxima quarta-feira e eles exigem uma posição concreta do município de Aracaju. Bom, durante reunião com representantes do movimento e 2 defensores públicos, a vice-prefeita Eliane Aquino informou que há inconsistência no quantitativo de famílias que estão solicitando moradia. Ou seja, o número apresentado pelo movimento é maior do que o identificado até o momento pela administração municipal. A Prefeitura informou ainda que está elaborando um novo plano de habitação para a cidade de Aracaju e é exatamente para a Prefeitura Municipal de Aracaju que nós vamos agora ao vivo com a repórter Aline Aragão. As pessoas disseram, Aline, que ficariam na Prefeitura, dormiriam na Prefeitura e daí só iriam sair quando tivesse o aluguel social definido. Me parece que eles vão cumprir, né? Passaram uma noite aí. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Fábio Henrique. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, Fábio. Não foi uma noite fácil, não, viu? Porque no começo da noite teve aquele tumulto, a proibição de entrada de alimentos, mas aí a Defensoria Pública interviu e se foi liberado o alimento depois de 9 horas da noite. Porque aqui tem muita criança, Fábio Henrique. Eu vou pedir para o Beca mostrar, girar a câmera para a gente mostrar e lembrar que essas famílias estão há quase um ano no condomínio residencial lá no bairro Santa Maria, Vida Nova, que é um condomínio da Minha Casa Minha Vida. As casas estão praticamente prontas. Nós, da TV Atalaia, mostramos exatamente o dia que eles entraram, que ocuparam esse condomínio, que, como eu disse, está praticamente pronto. E há um mês eles receberam, no começo do ano, eles receberam aí o aviso para que tinham que deixar essas casas. Mas para onde vão? Essa é a questão, essa é a pergunta que eles fazem. Para onde vão com essas crianças? A senhora, bom dia. Bom dia. Como é que a senhora chama? Erivânia. A senhora tem para onde ir saindo desse condomínio? Não tenho. Felizmente, nós estamos aqui à procura de um auxílio para ganhar, para ver se a gente tem algum lugar para ir. Porque, infelizmente, eu não tenho para onde ir, para onde é que eu vou com essas crianças? E criança é o que tem aqui, viu, Fábio? Muita criancinha. Olha só a situação aqui. E como eu disse, no dia 5 de maio acabou o prazo para que eles deixassem as casas lá do condomínio. Vamos entrando aqui mostrando, ó, o corredor aqui da prefeitura totalmente lotado. Como eles não saíram no dia 5, eles podem receber a qualquer momento a ordem de despejo, a reintegração de posse. Com medo dessa reintegração de posse, eles vieram para cá, ocuparam aqui o prédio da prefeitura e aguardam aí o posicionamento do prefeito. E até agora, quem apareceu para conversar com vocês? Jefferson, não é isso? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, só está vindo os assessores, né, tentando fazer uma negociação
que não está sendo viável, né? Porque eles estão argumentando que as famílias que aqui se encontram não necessitam realmente de um auxílio moradia. São 250 famílias. Esse é o número exato? Isso, esse é o número exato. 250 famílias. Houve também, Fábio Henrique, um cadastro no começo do ano, mas eles não confiam nesse cadastro. Por que vocês não confiam nesse cadastro? É porque não há uma legitimidade, porque é um cadastro que foi assinado pelo proprietário de caneta e foi configurado de lápis pelos assistentes sociais da prefeitura. E hoje eles estão dizendo que a gente tem uma renda sem ter. Tipo a minha aqui, eu estou com minha carteira de trabalho aqui, eles dizem que eu recebo R$ 1.700 e eu estou aqui para mostrar que eu tenho 3 anos que não assino minha carteira. Então eu quero saber quem foi que deu essa renda per capita lá. Jefferson, sobre a proibição da entrada de alimentos, que hora que vocês conseguiram que os alimentos entrassem aqui? Quando Gilmar Carvalho, ele divulgou, né, no balanço geral, e aí automaticamente o coronel Mendonça deu um telefonema e aí foi liberado o alimento, né, juntamente com o doutor Alfredo. Já depois das 9 da noite? Isso, quase 9h30 da noite, depois de várias crianças sem fralda, sem gogó, os adultos, os idosos já sem aguentar, né, estava pronto para acontecer um confronto com a Guarda Municipal, porque eles estão recebendo uma ordem, mas não estão sendo humanos com a população. Até quando vocês continuam aqui? Até quando o prefeito ou alguém trouxer uma coisa concreta. Vamos ouvir aqui outra senhora com o bebê. Bom dia, como é o nome da senhora? Andréia. Andréia está com 2 filhos aqui. Como é que foi passar essa noite? Mulher, foi terrível. O chão duro. A senhora não tem para onde ir com essas crianças? Não. Mais uma pessoa aí, como todos aqui, esperando uma resposta da prefeitura. Para onde vão essas famílias, Fábio Henrique? Essa é a pergunta que eu deixo aí, é que todo mundo aqui faz. Para onde vão essas famílias se deixarem essas casas lá no bairro Santa Maria? Como eu disse, as casas estão prontas, mas existe um cadastro aí, segundo a prefeitura, e tem que esperar esse cadastro para receber a casa, que parece que já tem dono. Essas pessoas teriam que esperar uma outra oportunidade, Fábio. Ô Aline, o doutor Alfredo, que é defensor público, ele já chegou por aí. E uma outra pergunta. As pessoas insistem, só irão sair da prefeitura quando houver uma solução para o problema. Agora, a pergunta que muita gente deve estar fazendo agora é como é que esse povo todo passou a noite aí, como é que essas pessoas dormiram, como é que essas pessoas estão se alimentando, por exemplo, café da manhã, como é que está sendo a vida dessas pessoas aí nos corredores da prefeitura? Olha, como essa senhora, Andréa, mostrou, passou a noite no chão duro. Ela acabou de falar isso, né? Com 2 crianças no chão duro aqui. Deixa eu perguntar, foi fria a noite aqui? Foi, demais, entendeu? São quase 7 horas da manhã, já tomaram café? Como é que foi? O pessoal está organizando ali um café da manhã para todos, que nós recebemos doações de várias pessoas que se sensibilizaram com a nossa ocupação. Vamos mostrar esse café da manhã aí, viu, Fábio Henrique? É refrigerante, viu? As crianças vão tomar refrigerante no café da manhã. Temos bolachão, pão aí. Refrigerante com bolachão. Aqui, ó. Mostra aqui, Beca. Bolachão. Chegou também um pouco de pão. Tudo por doação. Foi tudo doação que vocês receberam? Isso, doação. De princípio, a gente começou a arrecadar assim, R$2, R$1. Foi arrecadando com os ocupantes. Logo após que chegou a reportagem, teve pessoas que se sensibilizaram com a nossa ocupação e fez algumas doações. Então é isso, Fábio Henrique. Não tem sido fácil para essas pessoas que estão aqui. Olha só, ligada aí todo mundo no balanço geral, Fábio Henrique. Mas, como eu disse, não foi uma noite fácil. Essas pessoas continuam aqui esperando uma resposta. Fábio? Ok, Aline, obrigado, né? Gostei da jovem que mostrou ali. Ela está acompanhando o Balanço Geral através do Facebook, através da fanpage do Balanço Geral. Eu sei que é um problema grave, né? Um problema sério. Mas se você que está nos acompanhando agora e quiser levar algum tipo de alimentação, as pessoas podem... Aline, só um minutinho. As pessoas podem entrar com alimentação aí na prefeitura... Aline, ainda tem alguma proibição? Ou, por exemplo, se o cidadão que está nos assistindo agora quiser ir até a prefeitura, levar, por exemplo, pão, levar café, levar mortadela, a pessoa pode ter acesso sem problema, Aline?
Olha, a informação que eu tive, Fábio, é que quem sai não pode mais entrar. O que não falta aqui também é guarda municipal ali fechando a entrada. Mas eu vou perguntar ao Jefferson, como é que está essa entrada de alimentos? Como é que está chegando aqui? Quem está trazendo? Pode? Quem quiser fazer uma doação e trazer aqui na prefeitura, como é que faz? Tem que procurar ou o defensor público, doutor Alfredo, ou o doutor Sérgio, que é... O Alfredo já está por aqui? Não, ainda não. Ou o doutor Sérgio, que é do Direitos Humanos, né? Somente com a presença deles é que a Guarda Municipal ela fica flexível para a entrada de alimentos, para que não haja um embate. E só frisando, Fábio, enquanto a informação que estão divulgando nas rádios, né, dizendo que o condomínio está pronto para morar, isso é uma mentira. Quando ocupamos o condomínio, ele estava parado desde 2014, embargado pelo Ministério Público por falta de transparência. Isso é um processo que está no Ministério Público. Mas as casas estão praticamente prontas, né? Eu estive lá no dia que vocês ocuparam e, assim, pude ver com meus olhos que as casas estão praticamente prontas. O que é que falta dentro da casa? A instalação elétrica, é isso? Não, as casas elas estão prontas por fora, mas por dentro elas foram condenadas porque são placas de concretos e todos os andares de cima estão rachados, da sala até a cozinha. E eles estão omitindo essa informação. Os moradores que foram sorteados lá já estiveram com a gente ocupado e eles mesmos nos disseram que não aceitariam morar em tal situação. Tirando esse problema, que aí deve ser um problema estrutural, quais são as condições das casas quando vocês entraram? O que faltava na casa? Faltava energia, água, rede de esgoto, o condomínio estava todo esburacado, muitas infiltrações, os moradores, nós foi que fizemos mutirões para fazer quebra-molas, para tapar os vazamentos, e aí a gente não entende por que tanta informação cruzada nas redes sociais. Ok, obrigada mais uma vez pela sua participação. Fábio Henrique. Ok, obrigado, Aline. Há uma decisão da Justiça Federal determinando a saída dessas pessoas das casas. A Prefeitura diz que há uma inconsistência do número de famílias apresentadas pelo movimento com o número de famílias que efetivamente precisam de casa, né? O que precisa ir. E acredito que durante o dia de ontem já deve ter havido alguma reunião, durante o dia de hoje mais reuniões entre a Prefeitura, a Defensoria Pública, que está representada lá por 2 defensores, doutor Alfredo e doutor Sérgio, né, que são defensores que têm uma ligação histórica com os movimentos sociais, para se resolver o problema, encontrar uma forma de resolver o problema. O que não pode é o povo ficar, as pessoas ficarem na Prefeitura em condições desumanas, isso é ruim. É para o cidadão, é ruim para as crianças, é ruim para o município, enfim. O que nós defendemos é que haja um entendimento e que fique bem claro, casa para quem precisa de casa. Casa para quem quer casa, para vender, que não estou dizendo que é o caso dessas pessoas. Para que depois ninguém acuse o programa de estar dizendo que as pessoas estão na prefeitura em busca de casa para vender. Mas são inúmeros e inúmeros os exemplos que nós temos de pessoas que ganham as casas e depois vendem as casas. Há países no mundo, e o Brasil deveria ser assim, porque os exemplos bons devem ser corrigidos, que o cidadão não ganha a casa pertence ao Estado. No momento em que ele, por alguma razão, deixa de morar naquela casa, ele tem que devolver a casa ao Estado, para que o Estado entregue a uma outra pessoa que também precisa, diferente do Brasil. Nós acompanhamos sábado, até tô vendo, Silvio Santos está aqui, o presidente da Funcaju, o presidente do Sergipe. Eu acompanhei uma postagem dele em redes sociais sobre a entrega daquelas casas, do Minha Casa Minha Vida, né, Silvio? Quem acompanhou as imagens ontem na TV Atalaia, perceba que em cima daquelas casas tem um equipamento que é para o aquecimento solar da água. Há informações, não nos conjuntos que foram entregues sábado, mas que em outros conjuntos muita gente já retirou aquele equipamento para vender. Então é preciso também que o poder público fiscalize as pessoas que estão recebendo as casas para evitar que o cidadão que não precisa receba a casa e, sobretudo, o que recebe vende a casa. Porque o que recebe vende não precisa. O que recebe vende é um negociante de casa. Enquanto muitas pessoas, como nós mostramos agora, com crianças, precisam de casa e não têm, muitas vezes os negociantes de casa é que recebem essas casas.